A Bíblia, ela nos apresenta alguns personagens que, sem sombra de dúvida, se não soubéssemos que eles foram seres humanos como nós, de carne e osso, tínhamos todas as razões para deduzirmos que, na verdade, eles são sobre-humanos. Tamanha as suas experiências com Deus. E isso está registrado na palavra de Deus para nos mostrar que nós também podemos ter profundas experiências com o Senhor. E nesta noite, eu gostaria de pensar com vocês sobre, eu falei isso de manhã, e eu gostaria de repetir. Sem sombra de dúvida, eu tenho muita tranquilidade para dizer para você isso que eu vou dizer. Abraão foi, incontestavelmente, o homem que mais disse sim para Deus na Bíblia. A história de Abraão é uma história impressionante de alguém que se entregou incondicionalmente ao Senhor. Hoje nós estamos aqui, nessa igreja, cultuando a Jesus, porque tudo começou lá, com Abraão, há cerca de 4.500 anos atrás. Tudo começou lá. Abraão é o nosso pai. Nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Abraão é o pai da fé. E ele é um personagem que, sinceramente, poderíamos ficar um ano inteiro estudando sobre ele. Abraão tem tanta coisa para nos ensinar, e eu peço a Deus que, se for da vontade dele, eu pretendo ainda, com a permissão dele, estudar mais alguns livros do Antigo Testamento, e eu quero muito estudar o livro de Gênesis com vocês. De repente, nós podemos começar a estudar o Pentateuco, quem sabe, e lá, quando formos estudar o livro de Gênesis, nós vamos aprender muito com Abraão. Mas nessa noite eu queria passear um pouco pelas experiências que Abraão teve com Deus, e extrair da vida de Abraão algumas lições preciosas para a nossa vida. Abraão morava numa região chamada Ur, que ficava na Mesopotâmia. E ele vivia no meio de uma nação idólatra. Abraão vivia no meio do paganismo. A religião de Abraão era uma religião politeísta e pagã. Ele vivia com os seus pais, vivia com os seus irmãos e vivia com sua esposa, Sarai. O nome original dela, inicialmente, Sarai. Então Abraão, ele estava totalmente inserido dentro de um contexto religioso, um contexto familiar e um contexto geográfico. A região onde Abraão morava era uma região muito próspera. E a palavra Mesopotâmia significa que essa região ficava entre os rios Tigre e Eufrates, rios da antiguidade, que existem até hoje, por sinal. Abraão era um homem resolvido, um homem que vivia a sua vida, tocava a sua vida sem se preocupar com outras questões. Mas um dia, esse homem recebe um chamado. Não sabemos como se deu esse chamado, não sabemos se Deus falou com Abraão de forma audível, se Abraão teve uma visão, ou se Abraão teve um sonho, não sabemos. Não nos importa saber como esse chamado aconteceu, mas que ele aconteceu. E Deus chama Abraão e lhe dá algumas incumbências e faz algumas promessas para Abraão. E Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, eu quero, em outras palavras, é claro, eu quero realizar algo grandioso na sua vida. Eu vou fazer de você uma grande nação. Detalhe, Sarai era estéril. E quando Deus fala isso com Abraão, ele tinha 75 anos. Sarai era um pouco mais jovem. Mesmo assim, já era uma mulher em idade avançada.
E Deus diz para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Tem mais, Abraão. Eu vou abençoar aqueles que abençoarem você. E aqueles que te prejudicarem, aqueles que tentarem de alguma maneira prejudicar a sua vida, eu vou amaldiçoar, eu vou cuidar de você. E tem mais, Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tem uma condição: você vai ter que sair da sua terra, você vai ter que sair da sua parentela, você vai ter que deixar os seus pais, você vai ter que deixar os seus irmãos, você vai ter que deixar o seu trabalho, você vai ter que deixar as suas crenças, você vai ter que deixar toda a sua cultura familiar, você vai deixar tudo isso para que eu possa realizar em você o que eu quero realizar. Eu fico imaginando se Deus falasse isso conosco. Se Deus chegasse perto de mim e dissesse assim: Alex, eu tenho um plano para a sua vida, mas para que eu possa concretizar esse plano, você vai ter que tomar algumas atitudes que até então para você eram inimagináveis. Você vai ter que abandonar sua família, você vai ter que deixar os seus pais, você vai ter que deixar sua irmã, você vai ter que deixar seus amigos, você vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E Abraão não fazia ideia de que terra era essa. E tem mais: era uma terra que ficava cerca de 300 quilômetros de onde ele estava. Olha só que coisa. O que você responderia? O que você diria para Deus nessas circunstâncias? Qual seria a sua resposta para Deus? Sabe o que Abraão fez? Abraão disse sim. Sim. Ele disse sim. Ele pegou sua esposa, pegou suas coisas, ele possuía alguns bens, ele provavelmente, pelo fato de não ter filhos, e o seu irmão Arã ter morrido, ele se afeiçoou muito ao seu sobrinho Ló, e ele deve ter até mesmo adotado Ló como um filho. Ele pega Ló, a Bíblia diz que Ló foi com ele. É interessante que Deus tinha falado o quê? Sai da sua parentela, mas tudo bem, é um começo. Abraão disse sim, eu vou, Senhor, não sei para onde, parece loucura, nunca ouvi essa voz antes, mas eu vou para essa tal de Canaã. E ele sai, muito provavelmente, no lombo de camelos, cavalos, uma viagem de cerca de 300 quilômetros. Aí eu aprendi uma coisa aqui, eu aprendi que Deus tem muito que realizar em nós, mas tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Deus tem essas coisas. O nosso Deus tem disso. Ele é contra, é interessante o que eu vou te dizer, mas Deus é contra o óbvio. De vez em quando, Ele nos coloca diante de algumas encruzilhadas. Nós estudamos aqui domingo passado sobre Romanos 11, e Paulo diz assim: quem penetrou na mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem entrou dentro da mente de Deus e disse assim: isso aqui, Senhor, está errado, o Senhor não deveria ter feito desse jeito, isso aqui também, Senhor, não tem sentido, eu não faria assim se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. Deus, aqui, nessa situação aqui, o Senhor não acha que o Senhor deveria ter feito desse jeito? Não existe isso. Deus também quer realizar grandes coisas na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Mas, irmão, tem que ser do jeito dele. Não é você que impõe as condições. Não é você que diz, eu vou para lá. Não é você que diz, tudo bem, mas eu vou se o Senhor fizer isso. Deus, Ele quer realizar algo na sua vida, mas tem que ser do jeito dele. O que você diz, sim ou não? Porque é uma incógnita. É algo meio estranho.
Tudo bem, Abraão sai de Ur dos Caldeus, sentido Canaã, e acontece uma coisa, não é? Ele leva Ló com ele. É interessante que depois que Deus fala com Abraão pela primeira vez, ele se cala. Ele fala em Gênesis 12, e de um capítulo para outro, você não pense que foi algo rápido, geralmente de um capítulo para outro são muitos dias, são semanas, são meses. Deus se cala. E Abraão segue rumo a Canaã, e Ló com ele. Ele leva Ló com ele. E acontece uma questão muito interessante. Por causa de Abraão, o que foi que o Senhor tinha dito para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ló começou a ser tremendamente abençoado pelo Senhor. E ambos, Abraão e Ló, começaram a prosperar muito, começaram a crescer muito, e começaram a ter muito gado. E a Bíblia diz que os pastores de gado de Ló começaram a contender com os pastores de gado de Abraão. Eles entraram em atrito. Deus permitiu isso, porque tem que ser do jeito dele. Deus permitiu que houvesse essa contenda, para que Abraão entendesse isso. Aí Abraão chama Ló. Ló, vem cá, meu filho. O negócio é o seguinte: tem havido contenda entre os nossos pastores, e não é bom que isso aconteça, porque nós somos parentes, nós somos irmãos. Então vamos fazer o seguinte: você vai escolher para onde você quer ir. Se você escolher que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas não há como permanecermos juntos. Abraão agora entendeu. Não há como permanecermos juntos. A Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas do Jordão, verdes, bem irrigadas, uma terra produtiva, chamativa, bonita, vistosa. E Ló, naquele momento, ele se deixa atrair por aquela região. Não sabia ele que naquela região estavam Sodoma e Gomorra, as duas piores cidades daqueles tempos. E ele diz: tio, eu quero ir para lá. E Abraão então disse: sim. Abraão não criou casa, mas Ló, tu é manso, hein, rapaz? Tu é manso, hein? Logo para lá? Não houve nenhuma resistência de Abraão, não houve nenhuma dificuldade de Abraão. Abraão disse: sim, ok, então você vai para lá. E Abraão foi para o deserto. Olha só, interessante que se você fizer uma leitura de todo o texto, você verá que aquela escolha de Ló trouxe graves consequências para Ló. Ele perdeu praticamente a sua família naquela região. Os amonitas e os moabitas, que eram duas nações que dariam muito trabalho para Israel no futuro, surgiram de uma escolha equivocada de Ló. Se você ler o texto, você vai ver que lá em Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, elas vão aprender práticas que não eram aprovadas por Deus. Depois elas vão morar numa caverna com Ló, e ali elas engravidam do próprio pai, uma bagunça, por conta de uma escolha errada que Ló fez. E Abraão foi para onde? Abraão foi para o deserto. E uma coisa que me chama a atenção, olha que coisa interessante, me chama a atenção, lá em Gênesis capítulo 13, o versículo 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, depois que Ló vai embora, Deus volta a falar com Abraão. Depois que Ló se aparta de Abraão, Deus chama Abraão e reitera a sua promessa para Abraão. Irmãos, isso falou profundamente ao meu coração em duas questões. Primeira, precisamos ter coragem para renunciar aos lós de nossa vida. Eles podem estar impedindo o nosso crescimento diante de Deus. Muitas vezes nós podemos estar
vivenciando fracassos atrás de fracassos no nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de lós dentro do nosso coração. Pode ser que você tenha dentro de você um ló chamado medo, ou talvez você tenha dentro de você um ló chamado incredulidade, ou você tenha dentro de você um ló chamado comodismo, materialismo e outras coisas que com certeza impedem o nosso avanço e o nosso progresso espiritual. Você quer realmente que o Senhor volte a abençoar a sua vida? Você quer que o Senhor volte a falar com você? Você quer realmente voltar a ter experiências com Deus? Mande Ló embora. Qual é o Ló que está te impedindo de ouvir a voz de Deus? O que o texto está dizendo? Falou o Senhor com Abrão depois que Ló se afastou dele. Sabe, meus irmãos, tem muito Ló que está nos mantendo longe de Deus. Essa é a primeira coisa que eu aprendi aqui. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. Muitas vezes, para te usar, Deus levará você para o deserto. Deserto é o lugar onde Deus realizou muitos e muitos sinais e maravilhas. Deserto foi onde Deus trabalhou o caráter de um povo. Deserto é onde Deus nos trabalha. Eu não disse para você que Deus às vezes faz algo que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Muitas vezes para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa fé, para trabalhar o nosso relacionamento com Deus, para nos amadurecer, para nos tornar mais fortes do que nós somos, Deus tem que nos levar para o deserto. Deus pegou Abraão. Abraão não foi para a terra verde, Abraão não foi para aquela terra bem irrigada, Abraão não foi para aquela terra produtiva, Abraão não foi para aquela terra vistosa, Abraão foi para o deserto, Abraão foi sentido Canaã, Abraão foi para a escassez, mas foi no deserto que Deus tornou Abraão o que ele foi. Eu quero te fazer um convite. Vamos orar a Deus e vamos falar com Deus nas nossas orações, assim: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe o meu caráter, eu quero que o Senhor me tire da mediocridade, eu quero que o Senhor me tire da superficialidade, e se o Senhor tiver que me levar para o deserto, eu só te peço que o Senhor tire o meu medo de ir para o deserto, que o Senhor trabalhe onde o Senhor quiser trabalhar, e se eu tiver que ir para o deserto, que o Senhor me leve para lá. Porque se Deus levar você para o deserto, é porque Ele vai fazer algo grandioso na sua vida. Foi isso que Ele fez com Abraão. Ló foi para a direita, Abraão foi para a esquerda. Ló foi para a fartura, Abraão foi para a escassez. Ló foi para o belo, Abraão foi para o feio. Mas é lá que Deus ia trabalhá-lo. É lá que Deus ia moldá-lo. Que coisa maravilhosa. Talvez você esteja atravessando um deserto na sua vida. Você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para si mesmo, você olha para as circunstâncias, e você acha que você está sozinho, que você está desamparado, que Deus te esqueceu, que Deus não importa com você, que Deus não liga para você, mas saiba que Deus está trabalhando você, Deus está fortalecendo você, Deus está amadurecendo você. Ninguém gosta de deserto. Me fala uma coisa boa que tem no deserto, a não ser areia, calor, escassez, mas é lá que Deus nos melhora, é lá que Deus nos amadurece, é lá que Deus nos prepara para sermos principalmente instrumentos para a glória dEle. Pois bem, Abraão se separa de Ló, e ele continua seguindo seu caminho, e ele vai seguindo o seu caminho, até que, eu quero crer, Abraão começa a enfrentar uma crise de fé. Até Abraão passou por isso. O pai da fé teve seus momentos de crise. Meus irmãos, o texto bíblico não diz isso de forma clara, mas eu tenho no meu coração que Deus, que sonda os corações, percebeu que Abraão estava esfriando na sua fé.
E lá em Gênesis capítulo 15, ele chama Abraão novamente para reforçar sua promessa. E ele fala para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o seu galardão, você vai ser tremendamente abençoado. Aí Abraão exterioriza aquilo que estava no coração dele, porque ele estava com 75 anos, quando Deus prometeu para ele. O tempo foi passando, e Deus havia dito para ele que ele seria pai de uma multidão, que seria pai de numerosas nações. Mas como? Então ele olha para o Senhor e ele fala: Senhor, vamos falar a verdade aqui, eu vou abrir meu coração para o Senhor. A questão é a seguinte: o que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filhos. O Senhor está aí dizendo que eu vou ser pai de uma numerosa nação, de que eu vou ser pai de muitas nações, mas eu não tenho filhos. Eu tenho um servo que eu amo muito, que eu gosto muito dele, Eliezer. Ele que vai ser o meu herdeiro. Aí Deus olha para Abraão e fala assim: Eliezer não vai ser o seu herdeiro. Um que sair das suas entranhas será o seu herdeiro. Abraão, vem cá. Sai aqui para fora, vem cá, Abraão. Provavelmente isso foi durante a noite. Abraão, vem cá. Abraão saiu de onde ele estava. E Deus disse assim: olhe para o céu. Abraão olhou para o céu e o Senhor disse assim: conta as estrelas. Não posso, impossível, são milhões. Ah, é? Assim será a sua descendência. Sabe por que Deus fez Abraão olhar para o céu? Muitos dizem que Deus quis usar a quantidade de estrelas para mostrar para Abraão como seria a sua descendência. Mas se os irmãos me permitem, eu entendi uma outra coisa aqui. Abraão tinha dito assim: Senhor, o que hás de me dar? Eu estou sem filhos. É como mais ou menos se Abraão tivesse dito assim: Senhor, eu não sei se o Senhor se esqueceu, mas a minha esposa é idosa e é estéril. E eu já sou um velho. Eu estou sem filhos. Como assim ser pai de uma numerosa nação? Aí Deus manda Abraão olhar para o céu. Sabe o que eu tenho no meu íntimo? Sabe o que eu tenho no meu coração? Deus quis que Abraão olhasse para o céu, visse aquela imensidão de estrelas, para que Abraão se lembrasse de quem Deus é e do que Ele é capaz. Veja o que eu fiz, Abraão. Olha a minha criação. Olha do que eu fui capaz de fazer. Olha o que eu fui capaz de produzir. Você acha que tornar você um pai é algo impossível para mim? E aí, quando Deus mostra aquela imensidão de estrelas para Abraão, Deus diz assim: você crê? E Abraão mais uma vez diz: sim, Senhor, eu creio. Não sei como, não sei de que maneira, não sei quando, não sei como que o Senhor vai fazer isso, mas eu creio. E aí a palavra de Deus nos diz um versículo maravilhoso que foi usado inclusive por Paulo, versículo 6 de Gênesis 15: creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Aí eu aprendi mais uma lição aqui que eu queria compartilhar com você. A diferença entre crer ou não está na direção para onde você olha. Se você olha para o homem, se você olha para as circunstâncias, se você olha para você mesmo, eu fico imaginando, se os irmãos me permitem, eu gosto de fazer algumas conjecturas, eu fico imaginando Abraão olhando para ele assim, olhando para suas mãos todas enrugadas. Fico imaginando Abraão olhando para Sara, né? Sara passando para lá e para cá, mexendo nos afazeres da casa. Talvez Sara já estava andando assim meio encurvada, não sei. E Abraão olhando para Sara e vendo Sara e se lembrando da promessa de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, o que deve ter passado no coração de Abraão. Gente, mas como é que isso vai acontecer? Olha minha esposa. Está cada dia pior, está cada dia mais difícil. Olhe para mim. Olha os meus cabelos brancos. Quando eu saí de Ur dos Caldeus, eu ainda tinha alguns cabelos pretos, mas agora tudo é branco. Como é que Deus vai fazer isso? Aí Deus leva Abraão para essa epifania.
Porque Abraão foi um homem que experimentou muitas epifanias. O que é epifania? Epifania são experiências com Deus, manifestações de Deus. Abraão teve várias epifanias com o Senhor, e aí Deus olhando para o coração de Abraão, e sabendo das dúvidas de Abraão, e sabendo dos questionamentos de Abraão, Deus fala: Abraão, olha para as estrelas, sua descendência vai ser como essas estrelas aí, eu sou o criador delas, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Você confia, Abraão? E ele disse: sim. E Deus disse: então espere, porque você vai ver. Porque para Deus não tem esse negócio de tempo, de espaço. Nós temos que entender isso se nós queremos realmente viver epifanias com Deus. Para Deus não tem esse negócio. Deus pode tudo, irmão. Me fale uma questão que Deus não pode resolver. É isso que o Senhor quis mostrar para Abraão. Abraão, eu fiz essas estrelas, e a sua descendência vai ser como elas. Você crê, Abraão? E Abraão disse: sim, eu creio. Estou cercado de dúvidas, cercado de questionamentos. Tem um monte de perguntas sem resposta para mim, mas eu creio, Senhor. Abraão disse sim mais uma vez. Ele disse sim quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele disse sim quando ele entendeu que tinha que dispensar Ló. E ele diz sim mais uma vez, contra todas as possibilidades. Ele diz sim, eu creio. E a Bíblia diz que isto justificou Abraão diante de Deus. E aí, Abraão, que também teve seus momentos de fraqueza, teve suas dificuldades. Abraão era um homem de carne e osso como nós somos. Ele tentando de alguma maneira dar uma ajudinha para Deus. Querido, Deus não precisa da nossa ajuda. A palavra de Deus em momento nenhum mostra o homem ajudando Deus. Chega Sara, ainda incrédula, ainda dominada por um sentimento de ceticismo, fala para Abraão assim: vem cá, Abraão, olha minha serva Agar, vamos fazer o seguinte, tenha filho com ela. Você pode olhar um negócio desse e achar estranho, mas isso era o costume oriental. Escravas eram propriedades dos seus senhores. E um filho que nascia da escrava era do senhor, daquela escrava. Isso era um costume oriental. Parece estranho para nós ocidentais, mas para os orientais não era. E aí, Sara oferece Agar para Abraão, e Abraão tem um filho com Agar. Mas não era esse. Não é do seu jeito, irmão. Não é como você quer, não é como você acha, não é quando você decide. Não tente ajudar o Senhor, porque vai dar errado. Não vai dar certo. E aí, Ismael cresce, aquilo vai gerando uma dificuldade, e finalmente, chegou o momento. 25 anos depois, 25 anos de uma promessa que não se cumpria, 25 anos depois, Abraão estava com praticamente 100 anos de idade. Deus deixou Abraão ficar ainda mais incapacitado do que já era. 100 anos de idade. Ele e Sara têm um filho. Qual o nome dele? Isaque, que significa riso. Quanta alegria trouxe aquele menino para Abraão. Quanta coisa boa aconteceu na vida de Abraão. Abraão aprendeu a amar aquele menino. E aí surge uma contendazinha, surge uma dificuldade, e Sara disse: olha, Ismael não vai herdar com o meu filho, manda essa escrava embora com o menino. Gente, meu Deus. E aí Deus fala assim: Abraão, deixa eu te falar uma coisa, não te pareças mal, ouve tudo que Sara está dizendo, porque em Isaque será chamada a sua descendência. O que Abraão disse mais uma vez? Então tá bom, Senhor. Você teria coragem de fazer isso? Mandar seu filho embora?
E aí, Abraão dispensa Agar com Ismael, e eles vão pelo deserto, e Abraão se dedica totalmente a Isaac. O menino foi desmamado, Abraão deu uma festa no dia que Isaac foi desmamado, e o menino foi crescendo, e o menino foi crescendo, e o menino foi crescendo, e eles foram amando aquele menino, aquele menino foi preenchendo todas as lacunas que possivelmente ainda havia no coração de Abraão e de Sara. Mal sabia Abraão o que o Senhor estava preparando para ele. Depois que o menino havia crescido, Abraão se apegado naquele menino, a Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão e falou assim: Abraão, vem cá, é o texto dessa noite, Gênesis capítulo 22. E o Senhor falou assim para Abraão, versículos 1 e 2, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus irmãos, isso é algo inimaginável. Eu fico imaginando Abraão falando assim com Deus. Como disse Ed Renekiewicz, eu concordo com ele. Só está de brincadeira. Só pode ser. Não, eu estava lá, em Ur dos Caldeus, vivendo a minha vida, tranquilo, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus irmãos, trabalhando, vivendo a minha vida, a minha rotina. O Senhor aparece lá e me chama. E diz para mim que eu deveria deixar a minha casa, deixar a minha terra, ir para uma terra que eu mal conhecia. Eu pedi algum filho para o Senhor. Eu já estava totalmente certo, já havia me acostumado com a ideia de que eu nunca seria pai. Aí o Senhor vem e me promete que eu seria pai de uma multidão. Aí eu te obedeço, saio. Foi difícil demais. Foi complicado, deixar o meu pai, deixar minha mãe, deixar meus irmãos, deixar a minha vida, deixar a minha família. Eu te obedeci, eu disse sim para o Senhor. Aí, depois, começa a haver uma contenda na minha família. O único elemento que ainda me unia à minha família, que era Ló, eu tive que me separar dele. O Senhor me mostrou claramente que tinha que ser do seu jeito. Eu me separei de Ló, tudo bem. Aí o Senhor me fortaleceu, o Senhor me disse que a minha descendência seria como as estrelas do céu. Eu cometi um erro lá com Agar, tudo bem, eu cometi um erro. Mas está certo, o Senhor falou que eu tinha que mandar Ismael embora, eu não sei onde que Ismael está agora com Agar. Foi difícil para mim, porque eu também amava Ismael, mas eu disse sim, tudo bem, dispensei Ismael. Aí o Senhor permite que Isaque nasça. Esse menino só trouxe riso, só trouxe alegria, só trouxe felicidade para nós. Eu me afeiçoei a esse menino, e agora o Senhor me pede para matá-lo. O Senhor está de brincadeira comigo. Só quer saber de uma coisa? Não! Eu vou pegar minha família, escute, eu vou pegar minha família, eu vou pegar meu filho, eu vou pegar minha esposa, eu vou pegar meus bens, meus servos, eu vou pegar tudo e vou voltar para Ur. Desista de mim, isso eu não faço. Isso eu não faço. O Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser, mas matar o meu filho eu não mato. Foi isso que Abraão disse? Olha só o que o texto diz para nós, irmão. Versículo 3 do capítulo 22. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo dele dois de seus moços, Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Meu Deus! Que homem é esse, Senhor? Sabe o que Abraão disse? Sim, Senhor. Fala para mim a verdade.
Você teria coragem? Imagine, Michele, se o Senhor olhasse para você e falasse assim: Michele, você me ama, Michele? Senhor, eu te amo com toda a força do meu coração. Então eu quero que você me entregue Gabriel. Imagine, Graziele. Imagine, Rony. Vocês me amam? Porque eu sei que vocês me amam. Vocês vivem cantando lá na igreja que eu ouço: te louvarei. Não importam as circunstâncias. Canta ou não canta? Pois é. Então, Graziele, Rony, eu quero a Juju. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar, Natália? Lucas, vocês me amam? Eu sei que vocês amam. Então eu quero o Luquinha para mim. O que você responderia, Dani? Eu quero o Estevão. Dá para imaginar o que é isso, irmão? Eu tenho certeza absoluta de que todos nós sairíamos correndo. Jamais entregaríamos os nossos filhos para o Senhor, jamais. Abraão olha para Deus, olha para Isaac e diz: sim. Pega o menino, vai com o menino, e o pior, irmãos, ele já sabia o que ia fazer. Isaac não, tadinho. Isaac vai passear com o pai, que maravilha, que alegria, né? E aí Abraão pega os seus 2 moços lá, pega o jumento, coloca lá as coisas que deveriam ser carregadas, e sai levando fogo. Isaac, tadinho, levando a lenha. De repente, para dar o golpe de misericórdia no coração de Abraão, Isaac olha, começa a achar estranho esse negócio. Tem alguma coisa errada aqui. Ô pai, eis-me aqui, meu filho, pode dizer: ô pai, eu tô confuso aqui, pai. Eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo aí o cutelo. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? Interessante como que Isaac, alguns historiadores dizem, alguns teólogos dizem que talvez Isaac estava aí na casa dos 10, 12 anos. Como que Isaac conhecia o culto do pai dele, não é? Não era um menino rebelde, não era um menino obstinado, não era um menino que dava tristeza para o pai, não. Já era um menino crente que conhecia o culto. Era um menino religioso. Pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Como que deve ter ficado o coração de Abraão? Porque Abraão não sabia o desfecho dessa história. Nós sabemos, mas Abraão não. E aí ele diz uma coisa, meus irmãos, que nós devemos gravar no nosso coração e dar glórias a Deus. Ele diz assim: o Senhor proverá o cordeiro para si, meu filho. De vez em quando nós ouvimos alguém dizer aí, né? Jeová Jiré, o Senhor proverá na sua vida. O Senhor proverá todas as bênçãos que você sonha. O Senhor proverá muita prosperidade para você. O Senhor proverá. Pare de falar isso, porque o Senhor já proveu. O Senhor já trouxe o cordeiro a esse mundo. O Senhor já proveu o cordeiro. Jeová Jirê se aplica a isso. E aí Abraão diz: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. E Abraão pega o menino. Meus irmãos, que coisa. Abraão pega aquele menino, amarra o menino, arma o altar de lenha. O holocausto significa isso, oferta queimada. Ele iria queimar o filho dele em oferta ao Senhor. Ele então coloca o menino, deita o menino no altar, pega o cutelo e levanta o cutelo. Você tem dúvida de que Abraão daria o golpe em Isaac? Quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor diz: pare, Abraão. Não faças mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho. Esse sim de Abraão, ele não sai da minha mente,
foi um sim do começo ao fim. Abraão disse sim quando Deus falou, eu quero que você mate seu filho. Abraão disse sim quando ele se levantou de madrugada. O sim de Abraão continuou firme quando ele albardou os jumentos, quando ele pegou 2 moços. Continuou sendo um sim quando Isaac fala o que falou, que deve ter realmente triturado o coração de Abraão. Continuou sendo sim quando ele arma o altar com lenhas. Continuou sendo sim quando ele deita o seu filho amarrado em cima do altar. Continuou sendo sim quando ele levanta o cutelo. Foi um sim que foi sim o tempo todo. E eu fico pensando em relação a nós, quantos sims que nós damos para Deus que se transformam em nãos depois. Quantos sims que você já deu para Deus e depois virou um não? Quando a coisa ficou difícil, quando o problema chegou, quando a luta bateu na sua porta, você tinha dito sim, agora você diz não, porque é muito fácil dizer sim para Deus, quando tudo está bem na sua vida. Mas na hora que Deus pede o seu Isaac, o que é que você responde? Senhor, é sim. Aí eu aprendi uma coisa aqui, meu irmão, a última lição dessa noite. Deus espera de nós um sim para toda a vida. Deus quer que você diga um sim, independente do que aconteça. Imagine se Deus falasse com você assim, preste atenção, imagine se Deus falasse com você assim, meu querido, estão dizendo aí para você que 2020 vai ser o ano da sua virada. Estão dizendo aí para você que o ano de 2020 a sua bênção vai chegar. Estão prometendo mundos e fundos para você. Estão dizendo um monte de coisas para você, mas eu quero te fazer uma pergunta, meu filho. 2020 não vai ser o ano da sua virada. Pelo contrário. 2020 vai ser um dos piores anos da sua vida. Meu filho, sabe o que vai acontecer em 2020 com você? 2020 você vai ficar doente. Eu vou deixar você ficar doente. 2020 você vai perder pessoas. 2020 você vai perder o seu emprego. 2020 muitas coisas ruins vão acontecer na sua vida. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você continuará comigo? Você continuará me amando? Você continuará me servindo? Porque em 2020 você vai ter momentos de desespero. Em 2020 vai ter momentos em que você vai orar a mim e eu não vou te responder. Em 2020 haverá momentos em que você se sentirá sozinho, desamparado. Embora eu não te abandonarei nunca, eu vou deixar você passar por alguns momentos de solidão. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, querido, é essa: o seu sim, que você está me dizendo hoje, porque você está vestindo uma roupazinha limpinha, você tem um trabalho onde você recebe um salário todo final de mês, você tem um carro lá fora te esperando, daqui a pouco você vai entrar nele e vai embora para sua casa. Quando você chegar na sua casa, as suas latas estão cheias, você vai olhar para os seus filhos com saúde, felizes, alegres. Oh, meu filho, eu sei que hoje você está me dizendo sim, mas eu quero te perguntar uma coisa: muito disso vai mudar em 2020, o seu sim continuará sendo um sim para mim? Você continuará caminhando comigo, como você caminhou em 2018, quando você caminhou em 2019, ou em 2020, o seu sim será transformado num não? Porque o sim de Abraão foi um sim definitivo. Ah, irmãos amados, que Deus nos perdoe. Mas quantos sims que nós damos para Deus que depois viram nãos? Sim ou não? Quantos sims você já disse para Deus nos seus momentos de espiritualidade e que hoje são nãos? Foi só a dificuldade de chegar. Quantas pessoas estavam caminhando bem com Jesus, felizes, alegres, que maravilha, Deus é tremendo, Deus é isso, Deus é grandioso, Deus é bondoso, que maravilha. Aí começou a chegar a dificuldade e as pessoas foram embora. Quantos sims viraram nãos? Então escute, Deus espera de nós um sim para toda a vida. Você estaria disposto nessa noite a olhar para o céu e dizer assim: Senhor, escute uma coisa que eu vou te dizer. O Senhor falou muito comigo nessa noite, mas agora é eu que vou te dizer, Senhor, escute. Eu vou te dizer, eu vou falar de uma forma realmente muito contundente. Senhor, eu te amo.
E eu estou com o Senhor, independente do que seja. O meu sim é um sim para toda a vida, Senhor. Eu não vou mentir para o Senhor, eu não quero passar por problemas, eu não quero passar por dificuldades, eu não quero perder pessoas que eu amo, eu não quero enfrentar lutas e tribulações na vida. A minha vida está uma bênção, a minha vida está uma maravilha. Senhor, eu te amo, mas eu quero que tu saibas que o que me prende a ti não é o que o Senhor me dá, mas é o que o Senhor é. Será que nós hoje poderíamos falar isso com o Senhor? Será que nós temos coragem de dar um sim para Deus, um sim que não muda? Será que nós temos coragem para iniciar 2020 com essa certeza no nosso coração? Ou você vai fazer igual aquela menininha que estava orando com a mãe? A menininha estava orando com a mãe, eu aqui caminho para o final, e a mãe disse assim: vem cá, filhinha, vamos orar, papai do céu. E aí a menininha ajoelhou de um lado e a mãe ajoelhou de outro. A mamãe vai falar e você repete, tá bom? Tá. Papai do céu, muito obrigado por todas as bênçãos, Papai do céu, eu te entrego tudo na minha vida. Aí a menininha ficou calada. E a mãe lá: anda, minha filha, eu te entrego tudo na minha vida. E a menininha calada. Minha filha, repete com a mamãe: eu te entrego tudo na minha vida. Aí a menininha falou assim: eu te entrego tudo, menos o meu coelhinho. Meu coelhinho não. Crianças, né? Eu te entrego tudo, papai do céu, meu coelhinho não. Senhor, eu estou contigo. Sim, mas veja lá o que o Senhor vai fazer. Porque esse sim, papai do céu, o senhor entende, né? Depende. Por isso eu quero aprender com Abraão. Abraão disse sim quando Deus falou: sai da sua terra. Sim. Abraão disse sim quando Deus disse: separa de Ló, não tem jeito, vocês estão brigando muito. Sim. Abraão disse sim quando o Senhor falou: vem cá, Abraão, eu sei que você está numa crise de fé, olha para o céu, olha para as estrelas, você crê? Creio, sim. Abraão disse sim quando Deus falou: não recuses o que Sara está dizendo, ouve a voz de Sara, manda Ismael embora. Sim. E agora Abraão disse sim quando Deus falou: então agora me oferece seu filho. Meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia tem uns paradoxos esquisitos, estranhos, mas são paradoxos que nos abençoam. A Bíblia diz assim: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. São os paradoxos de Deus. Às vezes, com Deus, para você subir, você tem que descer. Para você ganhar, você tem que perder. Para você sorrir, você tem que chorar. São os paradoxos de Deus. É assim que Deus nos trata. Então escute, o Senhor está perguntando para você nessa noite, através de sua palavra e através do exemplo de Abraão: o seu sim é um sim para toda a vida? Vamos orar? Nós queremos, nosso Deus, te agradecer, te louvar, te glorificar, te exaltar, te engrandecer pela vida de Abraão. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por tudo que esse homem nos ensina, tudo que aprendemos aqui nessa noite. Ó Deus, nos perdoe, Senhor, porque os nossos sims não têm sido os sims que o Senhor gostaria. Quantas vezes dissemos sim para o Senhor e mudamos de opinião? Quantas vezes os nossos sims viraram nãos, ó Deus? Ó Deus, nos perdoe, nos dê coragem, Senhor, nos dê a coragem de Abraão, nos dê o amor de Abraão, nos dê a fé de Abraão. Talvez não tenhamos, porque Abraão é praticamente inatingível, mas permita que nos aproximemos disso. Retira de nós o medo, ó Deus, o medo de dizer um sim contundente, um sim para toda a vida. Por favor, Senhor, permita que nós
em nome de Jesus Cristo, verdadeiramente, possamos te dar aquele sim que o Senhor quer ouvir. Não sabemos o que vai acontecer conosco em 2020, não sabemos quais serão as circunstâncias que enfrentaremos, os desertos que atravessaremos, não sabemos, ó Deus, o que nos reserva em 2020, só Tu sabes. Mas, ó Deus, não permita que o nosso sim vire um não. Permita que o nosso sim continue sendo um sim, independente do que vem por aí, Senhor. Que o nosso amor a Ti seja verdadeiramente, meu Deus, esse amor que realmente o Senhor merece de nós, que nos mantenha firmes, independente, ó Deus, das notícias que chegarem. Nós queremos Te servir, nós queremos Te amar, nós queremos Te adorar, não pelo que Tu tem nos dado, mas pelo que Tu és, pelo que Tu representas para nós e para a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, permita que o nosso sim seja um sim para toda a vida. Obrigado pela vida de Abraão, e nos perdoe, ó Deus, por não sermos os Abraãos de hoje, por não termos a fé que ele teve hoje, por não vivermos como ele viveu hoje. Somos maus, somos perversos, não há bondade em nós, não há nada em nós que se aproveita. Somos apenas um produto da sua graça e da sua misericórdia, mas nós precisamos do Senhor. Não retire de sobre nós os teus olhares, não retires a tua mão de sobre nós, não retires a tua bondade de sobre nós, ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, permita que, embora imperfeitos como somos, possamos Te oferecer aquilo que o Senhor quer de nós, sermos aquilo que Tu queres que sejamos, que o nosso sim seja um sim para toda a vida. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém.